Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Estava conversando com uma pessoa outro dia, né, que estava perguntando, né, a gente não fica sem coisas a dizer, né, com relação a ensinar o Dharma. Se não fica, chega uma hora fica sem mais coisa a dizer, né, fica repetindo a mesma coisa. Sim, fica repetindo a mesma coisa, mas não chega a ser um problema, porque você está falando sobre algo. Você não está reprocessando conceitos, você está falando sobre algo silencioso, né? Você está transformando em palavras algo que na verdade é silencioso. Então não dá a sensação de cansaço, né? Se eu tivesse que repetir uma frase que me foi dita, só tem não sei, não tem a mesma sensação, né? Se você está falando sobre algo que é silencioso, você pode expressar de inúmeras maneiras, né? E tem sempre mais algum detalhe para ser dito a respeito, né? Então, quando a pessoa bota em prática os ensinamentos do Buda, a experiência é incrivelmente rica, né? É incrivelmente rica. Se a pessoa tem criatividade suficiente, pode dizer que é infinita a quantidade de coisas que pode ser dita a respeito de uma coisa tão simples, né, como praticar meditação, sentar em meditação. Que nem o Ajahn Yasara mencionou na palestra ontem, né, um tipo de coisa que só lhe ocorre falar isso se você praticou meditação. E também você só tem esse benefício se você praticar meditação. Não é o tipo de coisa que ocorre pensando a respeito, né? Mas só esse tanto, né? Uma coisa tão simples, por exemplo, o fato de que, né, quando você senta para praticar meditação, você tenta focar a atenção na respiração. Os pensamentos que antes eram eu, agora mudam de significado. Antigamente significava o quê? Agora significava eu estou pensando. Agora significa só. Tem uma distração, né? É uma distração, uma atividade da mente, é uma distração. Ou não é a respiração. Não importa o que seja. Qual é o assunto? Não importa qual é o assunto. O importante não é a respiração. Então não me importa. Muda, né? Só o fato de você estar ali fazendo aquele esforço para manter a mente na respiração já abre uma nova possibilidade de relação com os pensamentos, né? Todo pensamento antes era eu estou pensando, agora tem que fazer, é como se fosse algo muito pesado e importante, né? Mas não, agora eu vou tentar manter a mente na respiração. Aí os pensamentos já não são mais importantes, o que é importante agora é manter a mente na respiração. Aí se você vai praticando e consegue chegar a um certo nível de sucesso com a prática, né? Você vê como isso muda, né, a relação, né? Você nunca o ensinamento de não eu, né, começa a ficar um pouco mais sólido, né? Um pouco mais palpável. Antes também era apenas uma ideia, né? Uma ideia de não eu. Você começa a ver, olha só, não é obrigado a ser eu, né? Os pensamentos podem ser só pensamentos, né? E eu não deixo de existir caso os pensamentos se apaziguem, né? Mesmo sem existência de pensamentos, eu continuo existindo. Tão bem quanto antes, de certa maneira até melhor, né? Se você tiver a mente bem treinada, bem cultivada, a sensação pode ser até mais agradável do que a sensação de eu pensando em coisas, né? Então você ressignifica, não sei se isso existe em português, dá um novo significado, né? Você muda a sua relação com as coisas, né?
E esse tipo de coisa não dá para você fazer através de explicações, porque, por exemplo, você está falando sobre pensamento. Explicações vêm através de pensamento, né? São expressões de pensamentos que são captadas pelo pensamento. Você tentar explicar para o pensamento não se identificar com o pensamento. Você fica que nem um cachorro tentando morder seu próprio rabo, né? Cada vez que você dá um passo para frente, o rabo fica mais longe, né? Então as pessoas ficam travadas, né? Se a pessoa não pratica, você fica só tentando ler livro, entender através de leitura, ela não consegue caminhar para frente. Chega um ponto que ela fica andando em círculos, né? Tentando morder seu próprio rabo, né? Então, não é cansativo, né? Não é entediante, né? Uma coisa, tanto quanto houver necessidade de se falar, as pessoas falam, não tem dificuldade, porque vem do silêncio, né? Como vem do silêncio, então não há maneira certa, obrigatória de falar, né? É uma coisa que você cria de acordo com a situação, né? Se for para falar sobre as escrituras, aí você tem que falar de maneira que está nas escrituras, né? Agora, você vai falar de algo que é silencioso, né? E você pode falar do jeito que você quiser, né? Tanto quanto a única coisa que define o que pode não ser dito é a sua boa intenção, né, em ajudar as pessoas que estão ouvindo, né? Então, como você tem interesse, tem desejo que as pessoas se beneficiem, então você procura falar de maneira clara, procura falar de maneira que seja como é que chama? Relacional, que as pessoas consigam se relacionar com aquilo que você está dizendo, né? Familiar, que seja familiar às pessoas que estão ouvindo, né? Então, a questão do pensamento também, né? Apenas um exemplo, mas todo tipo de coisa, né? Todo tipo de sensações, corpo, pensamentos, emoções, né? E também é interessante você ver nesse fenômeno como a mente tem uma relação direta entre o estado de tensão da mente e a criação de eu, né? Eu e meu, né? Se a pessoa está tensa, cria muito eu, tudo é meu, tudo é eu, meu, eu. Quando a mente relaxa, não tem tanto assim, né? Eu e meu, né? É bem menos, né? Uma pessoa vem muito preocupada em praticar meditação, por exemplo, muito interessada em praticar meditação. E aí sente meditação preocupado, né? Tentando fazer algo acontecer, tentando acertar, né? Aí nessa tensão de tentar acertar, tentar fazer dar certo, a pessoa não consegue nem respirar mais direito, né? Não consegue. Ela sente e a respiração fica tensa, né? Ela não consegue, fala, deixa a respiração fluir naturalmente. Não consigo. Assim que eu presto atenção na respiração, eu começo a controlar a respiração, não consigo relaxar e deixar a respiração fluir naturalmente. Mas quando eu estou distraído, a respiração flui naturalmente, né? Algumas pessoas são meio lerdas, ou são meio espertas, entre aspas, né? Como eu já ouvi falar uma vez, uma pessoa que ela tentou ser monge, né? E não achou bom, largou de ser monge e foi para a praia. Aí na praia, na praia eu consegui meditar muito melhor, né? Quando eu era monge. Quando eu era monge, eu ficava muito tenso na praia, né? Sem ter essa tensão toda, eu meditei muito mais tranquilo, muito mais pacífico. Mas isso não é culpa de ser monge, isso é culpa de você não ter entendido o que está sendo feito, né? O objetivo é você cultivar essa habilidade, né? De não agarrar, de soltar, né? A pessoa não é a questão de ser monge ou estar na praia que resolve, é a sua habilidade com a sua mente, né? Senão, imagina, para praticar meditação só pode praticar na praia, então estamos lascados todo mundo, né? Não tem como, vamos ter que todo mundo mudar para a praia, né? Mas não é questão de praia, é questão de ser monge, né? É questão de você aprender a lidar com a sua mente, né? Eu também até saliva, né? Até a pessoa, quando eu estou meditando, eu começo a salivar. Não é verdade, não. Você saliva sempre. Não tem essa história, não. Aqui antes você não prestava atenção no assunto, né? Quando você está relaxado, você não cria assim, eu estou salivando, e agora? O que é que eu faço? Simplesmente o corpo se vira sozinho, né? Ele não precisa de explicação, não precisa ficar dando opinião para ele, se você deve cuspir, deve engolir, o que eu faço com essa saliva? Você está relaxado, o corpo faz sozinho, né? Respiração também, né? Você está relaxado, o corpo faz sozinho.
Aí quando você bota, né, toda essa tensão em cima, aí começa a agarrar tudo, até a respiração ele agarra, né? Até a salivação ele agarra, né? Então a solução é relaxar, relaxe, não. Com relação aos pensamentos, emoções também, né? A pessoa, pessoas entenderem, aí tem que conhecer bem a mente para poder usar as características que já existem na mente, né, para o nosso benefício, né? Senão as pessoas tentam fazer tudo através de ego, né? Eu vou fazer isso, eu vou consertar, eu vou me pacificar, eu vou alcançar a iluminação, eu vou ter uma mente saudável. Mas o eu não consegue fazer quase nada disso, na verdade, é muito pouco que ele consegue fazer. É muito pouco. Então, eu vou fazer, eu, mas muitas vezes o próprio eu é o problema, né? Então, que nem uma pessoa suja fala, eu vou limpar. Você não vai limpar, amigo, você está sujo. Se você fosse capaz de limpar, você não estaria tão sujo assim, né? Não adianta você vir aqui todo sujo, fedido e falar que eu vou fazer limpeza. Não tem como levar você a sério, né? Se você fosse capaz de tal coisa, primeiramente você mesmo ia estar limpo, né? Então é pouco provável, né, que dá para levar a sério uma pessoa assim, né? Então também, né, esse negócio de eu vou fazer, eu vou pacificar a mente, eu vou conseguir manter a mente na respiração, eu não vou me deixar, eu vou pacificar os pensamentos. Eu acho pouco provável que você consiga fazer isso. É possível que ocorra, mas não vai ser você que vai fazer, não. Então, a pessoa entende, aprende um pouco melhor, né? Através de paciência e observação, né? Curiosidade, né? A paciência, observação, curiosidade, ela observa como é que a mente funciona. Então, ela começa a perceber, na verdade, eu não preciso fazer tudo isso, né? Tem certas características que já estão presentes na mente que podem funcionar para o meu benefício, né? Por exemplo, uma coisa muito simples. As sensações, a percepção de sensações funciona através de contraste. Para você perceber uma sensação, é preciso que ela seja instável. Se uma sensação é constante, você perde a capacidade de perceber aquela sensação, né? Então, como que isso pode ser útil? Por exemplo, supondo que a pessoa faz um esforço para sentar em meditação, relaxa os pensamentos, relaxa bem o corpo, vai relaxando até a mente fazer silêncio. Quando ela faz silêncio, provavelmente, né, provavelmente ela vai encontrar uma sensação desagradável. A sensação do corpo que estava escondida pelos pensamentos constantes fica óbvia, né? Não é que ela começou agora, ela estava sempre ali. É que antes você escondia isso com aquele monte de pensamentos, né? Ou então a sensação emocional, né, que antes estava escondida pelos pensamentos, fica evidente, né? E a tendência automática, como a pessoa já está bem treinada, né, e viciada em fazer isso, a tendência ela automaticamente volta para os pensamentos, né? Volta a pensar. Quando eu estou pensando sem parar, eu não sinto aquela sensação, né? Tá, aí você volta ali e fala, e agora, como que eu faço para resolver essa sensação? Não fazer nada, eu vou simplesmente tolerar essa sensação. Você aprender a fazer as pazes com ela, no sentido, não precisa gostar dela, mas só o suficiente para você conseguir experienciar aquela sensação, e você manter o seu nível de consciência naquela sensação dita desagradável, né? Você permanece ali, com o tempo ela passa, né? Não é que ela desaparece ou não, a gente não tem importância, ela não é tão forte assim, na verdade, é apenas uma sensação, como qualquer outra, né? Como calor, como frio, como coceira, né? É uma sensação, você sente. Se você não fizer muita onda a respeito, ela apenas é o que é uma sensação, não tem nada demais, né? Ainda mais com relação ao corpo, nunca para de ter sensações, é uma sensação constante, não for isso, é aquilo. Não for calor, é coceira, se não é coceira, é cansaço, não é cansaço, é frio. Não é frio, é vontade de fazer xixi, não é vontade de fazer xixi, é coceira na orelha. Se não é coceira na orelha, é catota no nariz, não acaba nunca esse negócio. Caspa, cabeça coçando, a cabeça coça o tempo todo. Você para perceber nisso, né? Ô bicho irritante. O negócio coça o tempo todo. Você for dar atenção toda hora, você não aprender a parar de esquentar a cabeça com o assunto, você não vai dormir nunca, né? Você não vai dormir nunca.
Então, você aprende a tolerar, né? É assim mesmo. O corpo é assim mesmo. A sensação é assim. O corpo é desagradável, é um fato. O corpo é desagradável. Então, porque não tem como mudar isso, mas você pode mudar a sua relação com isso, aprender a tolerar, aprender a não esquentar a cabeça. Né? Qual é a maneira de não esquentar a cabeça? É se preocupar muito. Eu não posso esquentar a cabeça. Quanto mais você fizer isso, mais intenso fica. Né? Porque é que eu falei, né? O ego está diretamente relacionado a quão tenso está a sua mente. Né? Quanto mais tenso você ficar, mais o ego se intensifica. Né? Quanto mais relaxado você está, mais brando ele fica. Né? Então a solução é relaxar. Não esquentar a cabeça, que se dane. Apenas é o que é. O corpo é isso. É a sensação. Paciência. Quem mandou nascer agora é isso. Nasceu, agora tem que aguentar essa sensação. Né? A sensação de estar vivo. Né? A sensação do corpo é essa. Está coçando o tempo todo. Então você aguenta, tolera, deixa para lá. Aceita. Né? Então essas qualidades mentais que ajudam a relaxar são compatíveis com a prática de meditação. Né? Qualidades de aceitação, a humildade, gratidão. Né? Então, em vez de ficar com raiva da coceira, falar, bom, que bom que eu estou coçando, quer dizer que eu estou vivo ainda. O dia que eu morrer, a coceira passa. Então, se eu estou coçando, eu estou vivo ainda bem, tomara que coce mesmo. Gratidão, humildade, aceitação, né? Coragem, qualquer tipo de bem-querer, né? Em vez de ficar com raiva do corpo, fica com bem-querer com ele, né? Você sente uma atitude de bem-querer, de tolerância, etc. Kant, né? Essa qualidade de tolerância, aceitação. Né? Então, esses estados mentais são bastante compatíveis, né, com o trabalho da meditação. Estados mentais de desejo, de aversão, de preocupação, isso não são compatíveis. Não importa o quanto você se preocupe com o assunto, isso vai atrapalhar ainda mais. Né? A pessoa não importa, eu quero muito conseguir meditar, então pare de querer muito, porque se você querer muito não vai dar certo. Tem que querer só o suficiente. Né? Só o suficiente. Se você não querer de nada, também não dá certo. Mas só o suficiente, só um querer tranquilo. Né? Por isso que eu digo às pessoas, quando eu elogio, né, a vantagem de ser budista, né, em comparação a apenas praticar mindfulness, né? A vantagem de ser budista em comparação a praticar vipassana, praticar mindfulness, é que você não precisa desejar tudo. Né? Você faz as coisas de maneira, como é que fala? De maneira indireta. Né? Você adquire valores, muda de atitude, adquire valores, muda seu modo de, sua relação com as coisas, sua reação, modo de pensar. É uma coisa mais ampla, sabe? Que não fica tudo dependendo exclusivamente de eu vou fazer agora, eu vou praticar a meditação. A pessoa vai fazendo de várias maneiras, vai pensando diferente, começa a pensar em termos de karma, começa a pensar em termos de humildade, pensar em termos de admiração pelo Buda, admiração pelo Dhamma, admiração pela Sangha. Né? Começa a pensar em termos de Kalyanamitta, começa a pensar em termos de Metta, Mudita, Karuna, Upekkha, essas coisas todas. Né? Pensamento hábil, tem todo um grupo de qualidades, todo um grupo de dhammas, né? Se fosse não tem outra palavra melhor para isso. Né? Todo um grupo de dhammas que as pessoas vão, sem perceber, elas vão adquirindo aquilo, vão praticando aquilo, vão incorporando aquilo, né? A composição da existência delas, né? De modo que quando a pessoa pratica a meditação não precisa de tanto esforço assim, né? É apenas mais uma coisa em algo que já está em andamento, né? Já tem um monte de coisa em andamento, já tem um monte de fenômenos em andamento, desde, né, fé em karma, reverência pelo Buda, reverência pelos mestres, né, ouvir as palestras, estudar os sutras, seguir os preceitos, praticar a caridade, praticar a gratidão aos pais, ter humildade, já é um monte de coisa que já está em andamento, aí e você bota mais um junto, que é a meditação. Né? Então ela é uma coisa que pode ser feita de maneira tranquila, né? Não precisa ficar tão estressado a respeito,
com tanta ganância, ainda mais quando o pessoal paga. No Brasil não tem muito disso, né? Mas porque também não nem, bom, talvez tenha, não estou sabendo. Né? Mas esses cursos de mindfulness nos Estados Unidos não é brincadeira não, viu? Os caras pagam $10.000, eu não sei quantos mil dólares. É caro. Imagina, você está ali, $10.000, meu amigo, tem que pacificar agora. $10.000, $10.000, não dá para jogar fora não, meu amigo. Vamos, pacifica, desgraçado, pacifica. Imagina a tensão disso, rapaz. $10.000 tem que pacificar e tem que ser agora. Não pode desperdiçar esse dinheiro não. Então, o negócio é caro, né? Eles ganham grana pra caramba, é muito caro mesmo. Então, se você tem uma certa vantagem, sabe? Não é apenas, como é que chama? Superstição, não é apenas, isso é a expressão de uma certa sabedoria, sabe? Que as pessoas atualmente só entendem sabedoria como informação, né? Informação científica, informação de fatos, né? Descrição de fatos. É a única coisa que as pessoas entendem como inteligência ou sabedoria. Mas existem muitas sabedorias que não vêm em forma de informações, né? Que vêm em forma de tradições, vêm em forma de contos, vêm em forma de costumes, vêm em forma de gestos. Né? A cultura, né? Modos de pensar, e assim por diante. Né? Por exemplo, entre os monges tem uma certa sabedoria que é o seguinte: você sempre respeita o monge mais velho em termos de ordenação monástica, não em termos de idade. Né? Com relação à idade, é mais uma questão de você, por compaixão, né? Você ajuda as pessoas mais velhas, que também deveria ser normal em todo local, né? Não só entre os monges. Né? Então, sim, um monge mais velho, mais idoso, né? Que precisa de ajuda, então ele recebe mais ajuda, é apenas um bom senso, né? Não deveria ser nada demais, isso deveria ser bom senso. Mas no que diz respeito a respeitar, né? No sentido de dar ouvidos, etc., sempre respeita o monge mais velho. Não importa se ele é sábio ou se ele não é sábio, não importa, ele tem mais anos de ordenação monástica, então ele é o mais reverenciado. Né? Se ele não é uma pessoa muito sábia, então o caso é mandar ele embora, né? Manda ele para outro mosteiro, alguma coisa assim. Mas então isso facilita muitas coisas, né? Porque, por exemplo, supondo que alguém quer abrir a janela, né? Ninguém pode abrir a janela. A única pessoa que pode abrir a janela é o monge mais velho. Todos os outros não podem abrir a janela. Se o monge abrir a janela, ele abre e ninguém reclama. Se ele não abrir, ninguém abre. Né? O máximo que você pode fazer é pedir permissão para ele. Ele falou, posso abrir a janela? Então, né? Aí o que acontece? Resolve o problema, ninguém briga. Sabe? Simplesmente você, em vez de estabelecer o assunto em termos eu quero a janela aberta, você estabelece o assunto, mas eu vou simplesmente tolerar. Né? Na medida que nós todos somos seres humanos, né? Então se o Lompó consegue aguentar, ficar com a janela fechada, eu também aguento. Ele é gente, eu também sou gente, se ele aguenta, eu também aguento. Então não é tão importante assim, né? Abrir a janela não é tão importante quanto ter resiliência e quanto ter respeito pelo mais velho. Né? Então esse tipo de tradição, sabe? Tem um monte de sabedorias, pequenas sabedorias ali que não tem como você explicar isso. Se você não pratica isso, você não vê como que isso é útil. Né? Você pratica, aí você começa a, poxa vida, realmente, resiliência é mais importante do que conforto. Respeitar os mais velhos é mais importante do que conforto. Humildade é mais importante do que conforto. Aí você começa a enxergar a sabedoria nesses pequenos gestos assim, né, que tem, né? E não é uma sabedoria informática, é uma sabedoria, não sei, cultural. É uma sabedoria cultural, não é uma sabedoria explicativa. Né? Então, tem muitas vantagens. Né? Tem muitas vantagens. O que mais poderia falar sobre isso? Aí também, né, quando você, na mesma linha, né, de você
quanto mais você pode diretamente relacionar o ego com a tensão da mente, né? Então, da mesma forma, né, quando você atua menos em termos de ego, a mente naturalmente relaxa. Não precisa fazer muita coisa a respeito, não precisa as pessoas ficam todas preocupadas, como que eu faço para alcançar o anatta, né? Eu quero alcançar anatta, eu não entendo anatta, como que eu vou entender? Olha, já me explica anatta. Deixa para lá, não precisa explicar. É só não agir, é só não pare de funcionar em termos de ego. Pare de fazer tudo em termos de ego, né? Procure uma maneira diferente de fazer as coisas, né? E aí, naturalmente, você começa a sentir mais relaxado, né? Começa naturalmente a mente ficar relaxada, fica tranquila. As coisas, tudo começa a fazer sentido, né? Quando você relaxa mais, tudo começa a fazer sentido. O mundo é muito, muito misterioso e estranho para as pessoas que estão tensas, porque a tensão delas ativa esse modo de existir, né? Egóico, né? Que tudo funciona em termos de preto e branco, meu, seu, desejo ou ódio, amor ou ódio, tudo, e aí não consegue cobrir tudo, né? É muito estreito, né? Que nem uma pessoa tentando pintar um quadro, mas só tem tinta preta, né? A tela é branca e a tinta é preta, então só tem duas cores, tem preto e branco. E aí a pessoa não consegue expressar aquela imagem, né? Porque não tem ferramentas o suficiente para expressar o que está acontecendo, né? Então a vida fica muito confusa, né? Quando as pessoas estão tensas e estressadas, quer ser estresse por raiva, quer ser estresse por desejo, quer ser estresse por medo ou tristeza, ou mesmo alegria, sabe? Mesmo uma coisa nessa questão, né, de tensão e relaxamento da mente, né? Também tem isso, né? A única coisa que realmente relaxa a mente é paz. Paz e relaxa a mente. Raiva, ódio, ganância, medo, ansiedade deixa a mente tensa. Mas alegria também deixa a mente tensa. Felicidade também deixa a mente tensa. Felicidade mundana, assim, a felicidade que vem, né, de estar satisfeito com as coisas, deleite em algo, né? Não vamos chamar de felicidade, vamos chamar de deleite. Alegria e deleite também deixam a mente tensa. Deixa menos tensa do que a raiva e o medo. Mas quando você compara com a mente pacífica, você fala, isso aqui ainda é tenso, né? Isso ainda é tenso, né? Quando as pessoas também vão pacificando a mente, elas começam a enxergar isso, né? A mente começa a experienciar sukha, piti, sukha, né? Êxtase, felicidade. Uau, esse êxtase é fantástico. Mas depois você fala, este êxtase é tenso, né? Esse estado de êxtase é tenso, né? Ainda tem uma certa tensão, né? Aí você experiencia aquele que chama de sukha. Isso aqui sim é agradável. Tá? Aí talvez a mente chega mais adiante em uma espécie maior de paz, de equanimidade. Fala, aquela felicidade ainda é tensa, né? Tem algo ainda melhor do que isso. Você fica ficando mais pacífico. Então, nesse aspecto, né, mesmo alegria e deleite também é uma certa tensão, né? Então, mesmo a pessoa que está em excesso de alegria, ela também não enxerga a vida de maneira correta. E isso vai se expressar mais à frente, né? Quando aquela alegria, quando aquela ignorância, né, começar a cobrar seu preço, né? A pessoa se empolga demais, é maravilhoso, é tudo fantástico, tudo legal. E aí as coisas começam a dar errado, né? Aquela alegria não era sabedoria, né? Aquela alegria era apenas uma outra forma de ilusão, né? Tem a forma de ilusão de que tudo é horrível, tudo é medonho, tudo é fedido, tudo é horrível. Aí tem a outra ilusão que tudo é maravilhoso, tudo é perfumado, tudo é bom, todo mundo é bacana, né? Isso, mais à frente, né, isso tem um preço, né? E o preço é mais sofrimento, mais tristeza, mais felicidade, desapontamento e assim por diante. Então, mesmo quando a pessoa está no estado de alegria, ela ainda assim
aquilo bloqueia a capacidade dela de enxergar a realidade, né? Então, porque aquilo ativa o ego, né? Ativa diferentes aspectos do ego, né? Ativa essa máquina de picotar a realidade, de cortar em pequenos pedaços e, e colocar nome. Esse é o João, essa é a Maria, esse é o cachorro, essa é a casa. Picota tudo e coloca nomezinho em cima de tudo, né? Ativa essa máquina, né? Que se chama sanya. Sanya. Então, quanto mais relaxado e tranquilo, mais próximo ao estado de paz a mente fica, mais fácil ficam as coisas, né? Quanto mais frequentemente a mente experiencia um estado de tranquilidade, né? mais óbvio tudo fica, né? Tudo bastante óbvio, né? Tudo, você olha ao redor, é óbvio, é claro que é assim, como poderia ser de outra forma? O que antes parecia tão estranho, por que as coisas são assim? Por quê? Agora que você olha, é óbvio, né? Só pode ser assim, não tem como ser de outra maneira. Tem que ser assim, né? Então, mas ainda assim, né, a gente faz um esforço, né? Porque, como eu falei, né? Raiva, ódio, medo, ganância, ansiedade deixa a mente tensa, né? Alegria e deleite deixa a mente tensa, mas menos tensa do que ódio e medo, né? Ódio e medo são bem mais tensos do que alegria e deleite, né? Então a gente pratica desenvolver alegria e deleite, né, em coisas, e procura alegria e deleite em coisas conectadas, né, ao Dharma, de forma que, né, tendo a mente elevada para aquela alegria e deleite, dali você consegue soltar e a mente escorrega em direção à paz, né? Que nem, por exemplo, você toma alegria no ensinamento do Dharma, né? Você ouve uma palestra do Ajahn Chah, né? Ou lê uma palestra do Ajahn Chah e sente um pico de alegria, de êxtase e fala, uau, como é possível que uma pessoa seja tão sábia assim, como é fantástico a sabedoria dessa pessoa, e surge aquele êxtase, né? Aí quando você relaxa aquele êxtase, a mente volta, ela desce, ela consegue escorregar até um estado de paz, né? Se você não manipular aquilo, né? Só deixar aquele êxtase expressar e deixa ele passar. Quando ele passa, é bem provável que a mente vai se assentar num estado de paz, né? Aí você fica ali naquela paz, né? Tenta pegar aquela e seguir adiante com aquela paz, né? É uma forma bastante viável, bastante hábil, né, de pacificar a mente. Mas veja que realmente o assunto é a mente pacífica, né? Mesmo quando a gente pega um assunto que traz felicidade, traz êxtase, é com a ideia, através dessa felicidade eu alcançarei paz, né? Essa felicidade começa com felicidade, mas ela termina em paz, né? Termina em tranquilidade, né? Em pacificação da mente. Então, nesse sentido, a gente faz um esforço para cultivar estados mentais pacíficos, né? Mas também fazemos um esforço para cultivar estados mentais aversivos, repulsivos, aversivos, né? Mas sendo também, né, com essa ideia, através dessa aversão eu vou pacificar a mente, né? Então, os monges principalmente praticam muito, né, a subhakamatana, kaigatasati, né? Ou mesmo, como eu falei outro dia, né, você olhar o mundo como algo não desejável, né? Não tem nada nesse mundo que vale a pena desejar ou se apegar, né? Então você olha literalmente é um certo desdém pelo mundo, né? Você olha o mundo com desdém, fala, esse mundo é impermanente, esse mundo é fraco, ele é cheio de sujeira, é cheio de pessoas cegas, agarrando tudo às cegas, que nem um monte de gente, um saco de gato, as pessoas se agredindo dentro daquele saco, tentando fazer algo que elas nem sabem o que é, né? Então você olha com um certo desdém pelo mundo, sabe? E aquela aversão, né, se você fizer de maneira bem feita, ela consegue levar a mente a se pacificar, né? Na medida em que o que agita a sua mente é o desejo pelo mundo, é a ganância pelo mundo. Se você usa uma reflexão como essa, você consegue apaziguar aquela ganância, né? E a mente termina num ponto de paz, né? Se a pessoa tem muito apego pelo corpo, apego pela beleza física, muita vaidade, muita preocupação
Então você reflete sobre o aspecto não belo do corpo, né? Olha para o corpo como algo feio, algo sujo, algo sofrimento, né? Aí aquilo apazigua aquele apego pelo corpo, né? E quando a pessoa solta aquela reflexão, a mente se encontra mais pacífica, né? Então, mesmo um estado de aversão também pode ser cultivado, né, de maneira sábia para alcançar um estado de paz, né? E um estado de alegria também pode ser cultivado de maneira sábia para alcançar um estado de paz, né? No que diz respeito aos leigos, né? É bem mais tranquilo se vocês cultivarem um estado de alegria, porque as pessoas não ficam estressadas com você, né? Se você está tranquilo e alegre, todo mundo fica tranquilo e não fica preocupado. Se você está sempre deprimido, uma cara fechada, ou assim, indiferente, as pessoas, está doente, está alguma coisa, vamos levar ele no médico, alguma coisa. Se você é monge, não, você pode ficar quieto, né, de uma maneira, pode ficar taciturno, pode estar taciturno, pode estar quieto, uma expressão fechada, né? E ninguém te incomoda, porque eles ninguém não tem a obrigação de estar sorridente e feliz o tempo todo, né? Você tem mais espaço, tem mais... Você também pode estar sorridente e feliz, ninguém te incomoda estar sorridente e feliz, ninguém vai lá te dar bronca, porque está sorrindo e feliz, né? Mas se você está quieto, tranquilo na sua ali, fechado, sem querer conversar muito, ninguém vai te incomodar também, né? Então você tem um pouco mais de liberdade, né, para cultivar, experimentar com diferentes estilos de prática, né, e ver o que mais funciona para você, né? Então ajuda, né? É um estilo de vida que facilita, né? Facilita as coisas. É isso, é uma pergunta, uma questão?